Pastor Carlos Augusto Vailate é doutor em estudos judaicos, com concentração em estudos da Bíblia Hebraica, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, mestre em Teologia, com especialização em Teologia Bíblica pelo Seminário Teológico Servo de Cristo, bacharel em Teologia pela Faculdade Betel, Instituto Betel do Ensino Superior, o IBES, da turma de 99, e também pela Escola Superior Teologia Este, no Rio Grande do Sul, e também pastoreia uma linda e abençoada igreja aí no estado de São Paulo. Me perdoe, pastor, não anotamos aqui o nome do ministério, mas o senhor, por gentileza, nos informe também. E o tempo já é seu para o senhor ministrar este tema sobre a doutrina da lei e da graça. O que é a lei e o que é graça? Qual a diferença? A graça é autorização para levar uma vida mais solta, banalizar a graça é uma boa desculpa para pecar? Sim, não? Vamos saber tudo isso agora, com esta aula com o pastor Carlos Augusto Vailate. O tempo é seu, pastor Carlos. Obrigado, pastor Moisés. A graça e a paz do Senhor para o irmão, para todos os queridos alunos aí do Bom Samaritano, a todos os demais irmãos e irmãs que, por todo este território brasileiro, enfim, talvez até em outros países, porque a internet não conhece fronteiras geográficas, né? Então, eu quero cumprimentar a todos vocês em nome do Senhor Jesus. A igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, o pastor Moisés e os demais irmãos, ela se chama Igreja Evangélica Jaboque e fica aqui na zona leste de São Paulo, na rua Suzana, número 119, a região ali da Vila Prudente. Bem, sem mais delongas, eu quero ver se nós já entramos direto aqui no tema que nos foi proposto, que é doutrina da lei e da graça. Eu diria que, em termos teológicos, a questão da relação entre a lei e a graça, ou como outros talvez preferem chamar, entre a lei e o evangelho, usando aqui evangelho como sinônimo de graça nesse aspecto, tem uma importância muito grande e, ao menos, uma importância ou relevância tríplice, ou tripartite. Em primeiro lugar, a perspectiva que uma pessoa tem da relação entre a lei e o evangelho, por exemplo, possivelmente terá influência sobre a compreensão que ela tem acerca da doutrina central da justificação. Em outras palavras, no contexto do Antigo Testamento, como que as pessoas eram salvas. Então, esse tipo de relação entre lei e graça e entre Antigo e Novo Testamentos, por conseguinte, nos conduzirá a várias perguntas, a elaboração de várias perguntas, dentre elas, por exemplo, como as pessoas eram salvas. E até o término da nossa fala, nós buscaremos, conforme Deus assim nos permitir, responder a esta e a outras questões também. Então, dentro desta perspectiva, como que as pessoas eram salvas ali no Antigo Testamento? Elas eram salvas pela obediência à lei ou eram, por exemplo, salvas pela graça mediante a fé, como ocorre, por exemplo, no Novo Testamento? Em segundo lugar, a compreensão dessa relação entre lei e graça, ou lei e evangelho, mais uma vez, como muitos irão denominar, ela possivelmente terá impacto decisivo sobre a santificação. Será que a lei ela exerce algum tipo de papel no estilo de vida do cristão contemporâneo? E se ela exerce, que tipo de papel seria esse? Por fim, em terceiro e último lugar, a questão ela tem grande significado para o sistema teológico que o indivíduo ele defenderá ou adotará. Bem, ao estudarmos sobre essa complexa relação entre a lei e a graça, ou, mais uma vez, a lei e o evangelho, surgem algumas questões que merecem a nossa atenção, as quais, inclusive, já brevemente enunciamos. A primeira delas é a seguinte: a obediência à lei mosaica, ela trouxe redenção espiritual a alguém? Mencionamos isso agora há pouco. O fato de alguém obedecer à lei, aos preceitos, a todos os preceitos, daqui a pouco vamos defini-los,
trabalhá-los, vamos ver mais ou menos quantos eram e assim por diante. Então, será que a obediência à lei mosaica ela trouxe redenção ou salvação a um indivíduo? Segunda questão, a lei, ela tinha, será que a lei, no contexto veterotestamentário, ela tinha uma natureza tripartite, isto é, moral, civil e cerimonial, como muitos defendem? Será que nós podemos classificar ou categorizar a lei nesses três aspectos, nesses três contextos, como moral, civil e cerimonial? Também buscaremos responder a essa questão ao longo da nossa fala. E terceira, qual era o propósito ou a função da lei para os santos do Antigo Testamento e, por que não dizer, do Novo Testamento também? Se a lei salva ou não salva, qual era o propósito da mesma? Também vamos buscar discorrer sobre todos esses pontos. Mas antes de buscarmos responder a essas e outras perguntas, nós vamos buscar primeiramente definir o que nós queremos dizer com a palavra lei. O termo hebraico mais frequentemente usado para lei no Antigo Testamento é a palavra, creio eu que já conhecida de todos vocês, que é a palavra Torá. Essa palavra ocorre cerca de 220 vezes no Antigo Testamento e significa basicamente lei, instrução. O termo Torá, ele é aparentemente derivado do verbo hebraico yará, que significa mostrar, indicar, dirigir, ensinar, como observa-se, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 24, e versículo 12, e também em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Aliás, a palavra para professor em hebraico, isto é, moré, ela é também derivada da mesma raiz, yará, como nós podemos verificar em textos como Isaías, no capítulo 30, versículo 20. Segundo teólogos, estudiosos como Granz, Guretzky e Nordlin, no seu dicionário de teologia, a palavra lei no Antigo Testamento, ela pode significar pelo menos 4 coisas. Pelo menos 4 coisas nós podemos entender a partir da terminologia lei, num contexto veterotestamentário. Em primeiro lugar, Torá pode referir-se, ou nesse contexto todo, lei ali no Antigo Testamento, pode referir-se ao Antigo Testamento em geral, também conhecido como Tanar, ou Bíblia Hebraica, ou Velho Testamento, ou Primeiro Testamento, são todas estas expressões sinônimas. Então, a primeira perspectiva dirá que lei pode se referir, no caso do Antigo Testamento, ao Antigo Testamento em geral, apontando para os livros que vão desde Gênesis até Malaquias. Em segundo lugar, lei pode se referir à própria Torá, a Torá propriamente dita, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Em terceiro lugar, a palavra lei também pode ser uma designação dos 10 mandamentos ou do decálogo, ou das 10 palavras citados, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 20, e em Deuteronômio 5. E em quarto e último lugar, a palavra lei também pode referir-se aos vários códigos de conduta que identificavam ali Israel como povo separado por Deus para que este se relacionasse pactualmente com ele. Aqui nesse nosso breve estudo, nós estamos definindo a palavra lei em termos gerais e amplos como um conjunto oficial de regras que governam o comportamento dos indivíduos em uma determinada sociedade. No caso do Antigo Testamento, evidentemente, esta sociedade era a sociedade israelita. E no que tange ao caso das leis bíblicas, estas, por sua vez, têm a sua origem no supremo legislador divino, que é o nosso Deus. Bem, mas quando nós falamos sobre esses conceitos sobre Torá, sobre lei, é interessante também darmos uma olhada, ainda que breve, sobre as palavras sinônimas para Torá que o Antigo Testamento usa. O Antigo Testamento, ele emprega ao menos 7 palavras que acabam sendo utilizadas como sinônimos da palavra Torá.
e eu gostaria de descrevê-las brevemente para os irmãos. A primeira dessas palavras é a palavra hebraica, todas elas, com exceção ou à exceção da última, palavras hebraicas, né? Claro que, visto que são oriundas do contexto veterotestamentário. Mas a primeira palavra é a palavra mitzvah. Mitzvah significa, em termos bem gerais, mandamento ou ordem. E aparece ali em textos como Gênesis 25:5 e Êxodo 15:26, a título de exemplo. Essa palavra é normalmente entendida, meus irmãos, como uma instrução específica de Deus que deve ser obedecida, em vez de ser uma lei geral que deve ser observada. Em segundo lugar, nós temos a palavra mishpat, que quer dizer juízo, ordenança. Esse termo ele possui uma variedade de significados. Algumas vezes ele é usado em um sentido singular e abstrato, como, por exemplo, em Gênesis 18, versículo 19, e também Deuteronômio 34:2. E em outras ocasiões, ele descreve a própria decisão judicial, como em textos ali presentes em Deuteronômio 16, versículos 18 a 19, Deuteronômio 17:9 e também Deuteronômio 24:17. A forma plural de mishpat, que em hebraico é mishpatim, ela designa aqueles decretos dentro do amplo corpo, do amplo corpo legal, que, ou seja, o conjunto de leis, que evidentemente ali se originaram nas decisões judiciais e que foram, sob a divina sanção, incorporados na Torá maior, ou na Torá em termos mais amplos. Uma terceira palavra que nós aqui também podemos verificar no texto veterotestamentário é a palavra edut. Edut, que tem como sentidos fundamentais ou significados fundamentais admoestação, testemunho. Trata-se aqui, na verdade, de um vocábulo também geral para a lei de Deus e que exibe a maneira das suas relações, isto é, das relações de Deus com o povo de Israel. Dessa forma, a arca, por exemplo, é chamada de Arca do Testemunho em Êxodo 25:22, porque ela continha o testemunho, ou as tábuas da lei, que constituíam, por seu turno, aquela formulação básica da aliança entre Deus e o seu povo, naquele contexto do Antigo Testamento, o povo de Israel. Uma quarta palavra é a palavra hebraica hukim, hukim, que podemos traduzi-la como estatutos ou oráculos. Nós temos aqui uma outra descrição que é geral ou genérica da lei, né? E aparentemente, esse termo ele diz respeito a algo que é gravado e, portanto, algo que é estabelecido imutavelmente como um estatuto por um legislador. E esses estatutos, meus queridos, quando mencionados em conexão com o sacerdócio, eles eram obrigatórios para a adoração e, quando formulados já num contexto monárquico e, portanto, mais tardio na história de Israel, também tinham a força de pronunciamentos ou de decretos reais. Então, a expressão, por exemplo, ordenanças e estatutos, que encontramos em Levítico 18:4 e em Deuteronômio 4:1, acaba descrevendo todo o escopo da lei hebraica, ou a lei hebraica de uma forma mais ampla. Isso irá nos levar a uma quinta terminologia hebraica, que nós também ali encontramos no Antigo Testamento, que é a palavra, que aparece também na sua forma plural, pikudim, pikudim, que podemos traduzi-la brevemente como ordens ou preceitos. Essa terminologia, ela é, na verdade, usada apenas ali nos Salmos, né? E nós podemos verificá-la, por exemplo, no Salmo 19, versículo 8, e no Salmo 103, versículo 18, entre outros. E ali ela faz referência às ordens ou às designações de Deus, e que, portanto, acabam sendo expressões sinônimas também para Torá, ou para lei. Uma sexta e penúltima palavra, uma palavra, eu diria que talvez mais conhecida de vocês, é a palavra davar. Davar. A palavra davar, ela tem um sentido duplo básico, dentre outros possíveis, mas davar pode ser traduzida, evidentemente, de acordo com o contexto, né, como palavra ou como coisa. O que nos interessa aqui é o seu sentido enquanto palavra, como aparece, por exemplo, em Êxodo 34:28,
e Deuteronômio 4:13. Aqui nós encontramos um importante sinônimo para a Torá, porque essa terminologia, davar, ela era usada antigamente para os divinos oráculos ou para a divina revelação, como encontramos ali, por exemplo, em Juízes 3:20. E ela veio a ser aplicada na tradição judaica, especialmente aos 10 mandamentos ou às 10 palavras, ao assim denominado decálogo, como nós o chamamos agora há pouco. Os comentaristas, eles observaram frequentemente que este termo, davar, ele enfatiza a natureza revelatória dos pronunciamentos, enquanto que os mandamentos, ou o termo mandamentos, ele tende a enfatizar o seu aspecto mais autoritativo, a autoridade daquilo que está sendo mandado ou ordenado, comandado, né? Somente no sentido de que as palavras são a revelação da vontade divina para os israelitas, é que eles podem, por exemplo, reivindicar a autoridade que deve necessariamente, por exemplo, caracterizar o mandamento. E aí, assim como a lei como um todo ela pode ser considerada Torá, assim a revelação de Deus, e especialmente a aliança sinaítica, a aliança estabelecida no Sinai entre Yahweh ou Yahvé e o seu povo Israel, podem ser consideradas nesse aspecto como davar, como palavra de Deus. Por fim, nós nos deparamos, meus irmãos, com uma última terminologia, que é a palavra dat. Dat já é uma forma aramaica de uma antiga palavra persa, datan, e que significa, por sua vez, edito real ou lei pública. E esse termo é usado neste sentido em vários textos bíblicos mais tardios ao longo do Antigo Testamento, e, na verdade, pós-exílicos, isto é, após o cativeiro babilônico ali de Judá, e, portanto, eles são encontrados em textos como Esdras 7:26, Daniel capítulo 2, versículos 13 e 15, capítulo 6, versículos 8, 12 e 15 também. Dat também ocorre em vários outros textos nesse contexto pós-exílico, tanto de Esdras quanto Daniel, para descrever, por exemplo, a lei divina, e dessa forma, essa palavra ela foi equivalente à palavra Torá. Em Daniel 7:25, e provavelmente também em Esdras 7:25, aliás, Esdras que dá nome ao nosso encontro, né, nesse momento, é o termo que aparece ali para referir-se às tradições religiosas judaicas. Bem, eu sei que essas questões parecem ser muito técnicas, e de fato são, mas elas são importantes para nós, pelo menos, termos uma visão, ainda que ampla, dentro do breve espaço de tempo que aqui temos, para falar sobre esse assunto. Mas, vamos lá. Quantas e que tipos de leis Israel tinha? Agora, à medida em que nós avançarmos, nós tentaremos, à medida do possível, sermos talvez um pouco menos técnicos, mas abordarmos outros elementos que, querendo ou não, são absolutamente relevantes para que venhamos, nos próximos minutos, entendermos melhor esse conceito de lei, e bem como a sua relação que envolve o evangelho, a graça e alguns aspectos neotestamentários, tá? Mas quantas e que tipos de leis Israel tinha? Bem, eu gostaria de começar aqui mencionando o Talmud babilônico. O Talmud babilônico, que traz ali o registro escrito de vários preceitos e interpretações bíblicas, inclusive orais, e que foi redigido ou compilado entre o segundo e quinto, ou segundo e sexto séculos depois de Cristo. O Talmud babilônico ele é muito interessante no que diz respeito a nos fornecer uma resposta para essa pergunta: quantas e que tipos de leis Israel tinha? O Talmud babilônico, no seu tratado Makot, que poderíamos aqui traduzir como açoites ou punições, 23b e 24a, o Talmud, nesses trechos, ele apresenta uma abordagem, por exemplo, detalhada, né, a quantidade de leis que existe na Torá, e logo, logo vocês vão entender a tamanha importância disso para o ensino de Jesus no Novo Testamento. Não se preocupem que estamos caminhando, ainda que um pouco vagarosamente, e vocês entenderão exatamente o porquê de citarmos todos esses aspectos até que cheguemos a Cristo. Então, o Talmud babilônico, nesse tratado chamado Makot,
ele vai apresentar-nos uma abordagem detalhada no que diz respeito à quantidade de leis que existe na Torá, quantidade esta que, segundo os sábios do Talmud, sofreu alteração ao longo da Bíblia hebraica, segundo eles mesmos, e nós perceberemos isto à medida em que eu citar trechos ou porções do Talmud babilônico, que é essa consolidação escrita de parte da tradição oral judaica, sobretudo da sua interpretação de vários textos bíblicos. Esse tratado Makot, ele lida principalmente com as leis dos tribunais judaicos, chamados ali, o tribunal judaico, chamado em hebraico de Bet Din, casa do juízo ou do julgamento. E trata também das punições que esses tribunais podem administrar. E aí, ele pode ser considerado, esse tratado, como uma continuação do Tratado do Sinédrio, do qual ele originalmente, pelo que nos parece, ele fazia parte. Mas vejamos o que o Talmud babilônico ele fala sobre a quantidade de leis no Antigo Testamento. Abre aspas, eu estou citando agora o Talmud babilônico. Rabi Sinlai, ao ensinar, disse 613 preceitos, 613, olha só, foram comunicados a Moisés. 365 preceitos negativos, correspondentes ao número de dias solares no ano, e 248 preceitos positivos, correspondentes ao número de membros do corpo do homem, segundo o Talmud babilônico. Davi veio e os reduziu, isto é, Davi reduziu os 613 preceitos a 11 princípios. Isaías veio e os reduziu a 6 princípios. Miqueias veio e os reduziu a 3 princípios, como está escrito. Foi-lhe dito ao homem o que é bom e o que o Senhor exige de ti. Apenas pratique a justiça. Segundo, ame a misericórdia. E terceiro, ande humildemente diante do teu Deus. Veio novamente Isaías, diz o Talmud, e os reduziu a 2 princípios. Como é dito, assim diz o Senhor, guardai a justiça, e segundo, praticai o que é justo. Veio Amós e os reduziu a 1 princípio, como foi dito, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Por fim, Abacuque veio e os baseou, ou seja, os 613 preceitos, em um único princípio, como foi dito, mas os justos viverão por sua fé. Ao longo da nossa aula, nós veremos que Jesus, assim como esses sábios do Talmud, também reduziu 613 preceitos bíblicos presentes no Antigo Testamento a um só e único preceito. Por ora, nós não vamos mencionar qual é esse preceito, embora eu desconfie que vocês já saibam qual seja, mas daqui a pouco nós buscaremos abordá-lo quando chegarmos nesse ponto. Agora, à medida em que nós avançamos, nós primeiro mencionamos aqui quantas e que tipos de leis Israel tinha. Segundo o Talmud, existiam 613 leis, ali no início, conforme o Rabi Sinlai ensina, e depois, lá na frente, Abacuque irá condensar essas 613 leis numa única lei, que envolve o conceito de que o justo viverá pela fé, ou pela fidelidade, que é uma tradução mais correta, porque a palavra hebraica de Abacuque 2:4, emuná, que tem relação com a nossa palavra amém, né? Ela, na verdade, mais corretamente, prioritariamente, significa fidelidade. Isto é, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Fidelidade ao quê? Ou a quem? Evidentemente, a Deus, à sua palavra, aos seus preceitos e assim por diante. Mas, depois do Talmud babilônico, nós temos ainda outros elementos que nós gostaríamos de citar. Como que a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, responderia mais ou menos a isso? A Confissão de Fé de Westminster, que é uma confissão de fé reformada, em seu capítulo 19, ela divide a lei veterotestamentária em 3 classes. A primeira delas, a lei moral, né? Ela divide em 3 classes de leis. A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil ou judicial. Quanto à lei moral, eu vou ler um trecho da própria Confissão de Fé de Westminster para interpretá-la de uma forma adequada, né? Quanto à lei moral, a Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte: ela, abre aspas, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas.
sendo que os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus e os outros 6 os nossos deveres para com o homem. Depois, em outro trecho, esse mesmo documento dirá: a lei moral obriga para sempre a todos a prestar-lhe, a Deus, obediência, tanto as pessoas justificadas como as outras, isto é, os ímpios. E isto não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Cristo, no Evangelho, ainda continuando esse mesmo documento, não desfaz de modo algum esta obrigação, antes a confirma. Então, segundo a perspectiva da Confissão de Fé de Westminster, ou conhecida pela abreviatura simples CFW, a lei moral ela não é abolida a partir do advento de Cristo, a partir do contexto neotestamentário. Depois nós temos a lei cerimonial, que nós encontramos a seguinte definição na CFW. Essas leis cerimoniais contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis que, em parte, se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e, em parte, representam várias instruções de deveres morais e estão todas abrogadas sob o Novo Testamento, isto é, foram abolidas, canceladas. Por fim, nós temos a lei civil, e aí a Confissão de Fé de Westminster explica o seguinte sobre a lei civil. A esse mesmo povo, considerado como um corpo político, ou seja, o povo de Israel, Deus deu leis civis que terminaram com aquela nacionalidade e que agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, dessas 3 leis, hoje nós só estamos sob a obrigação de cumprir a lei moral, apenas a lei moral. Já as leis chamadas cerimoniais e civis não se aplicam a nós cristãos. Eu confesso que acho bastante interessante essa classificação tríplice ou tripartite da lei proposta pela CFW, mas eu tenho dificuldade em aceitá-la por não vê-la claramente nas Escrituras. E isso nos conduzirá ao próximo ponto, onde eu tentarei explicar talvez um pouco mais detalhadamente esse aspecto. Em terceiro lugar, nós temos aquilo que poderíamos chamar de perspectiva dispensacionalista. Um autor chamado Wayne G. Strickland, divergindo dessa compreensão oferecida pela Confissão de Fé de Westminster, ao defender a perspectiva dispensacionalista sobre a relação entre a lei e o evangelho, ou entre lei e graça, né, ele disse o seguinte, abre aspas, em vários contextos do Antigo Testamento, os alegados aspectos morais e cerimoniais da lei pareciam estar intimamente entrelaçados. Além desse autor, outro autor muito conhecido, um erudito do Antigo Testamento, chamado Gordon J. Benham, no seu comentário sobre Levítico, intitulado The Book of Leviticus, ele declara algo muito importante para o nosso estudo, ao tecer a seguinte crítica sobre a noção de que há uma divisão, por exemplo, entre a lei moral e a lei civil. Benham diz o seguinte, abre aspas, a arbitrariedade da distinção entre a lei moral e a lei civil é reforçada pela organização do material de Levítico. O amor ao vizinho precede imediatamente a proibição de cruzamento de animais de espécies diferentes. O lema da santidade, ele vem justamente antes da lei sobre a execução de filhos rebeldes. Isso está em Levítico 19, versículos 18 a 19, e na continuação, Levítico 20, versículos 7 a 9. Então, em vez de distinguir entre leis morais e civis, continua Benham, seria melhor dizer que algumas injunções legais são amplas e geralmente aplicáveis à maioria das sociedades, enquanto outras são mais específicas e dirigidas aos problemas sociais particulares do antigo Israel, fecha aspas. Nós citamos Levítico 19, versículos 18 e 19, agora há pouco, e eu gostaria de ler esse texto para vocês, a fim de tentar demonstrar que a Bíblia, de fato, parece não fazer nenhuma distinção entre leis morais, cerimoniais e civis. Levítico 19, versículos 18 e 19, diz o seguinte, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
Logo, logo a gente verá a importância deste versículo para o ensino de Cristo e de Paulo e de Tiago num contexto veterotestamentário. Mas Levítico 19:19 continua dizendo: guardareis os meus estatutos. E olha o que ele continua dizendo, sobre assuntos que não têm necessariamente questões morais, mas mais questões que alguns chamam de cerimoniais, mas a Bíblia não faz esse tipo de distinção, né? Então, olha o que o texto continua no versículo 19, Levítico 19:19. Guardareis os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás semente de mistura, e vestes de diversos estofos misturados não vestireis. Então, percebam neste texto que os aspectos assim chamados morais, cerimoniais e civis aparecem juntos, de modo que não é possível traçar claramente esse tipo de divisão tripartite, como, por exemplo, a CFW faz. Finalmente, nós devemos observar aqui que o Novo Testamento ele trata toda a lei mosaica, eu diria que um sentido dispensacionalista, né, como uma unidade, e, portanto, sem fazer distinções subjetivas e, a meu ver, talvez arbitrárias entre lei moral, cerimonial e civil. Paulo faz isso, por exemplo, em Gálatas 5:3, argumentando que o crente deve andar pelo Espírito e não tentar viver pela lei, pois esse tipo de prática exigiria da pessoa que obedecesse toda a lei, isto é, os 613 preceitos previamente citados. Paulo nunca oferece diretrizes que proporcionem um quadro geral para a distinção entre os aspectos, por exemplo, temporais e os aspectos permanentes da lei. Tiago, aliás, de modo semelhante, ele adverte contra a transgressão de qualquer parte da lei, dizendo que se você errar num ponto, você errou em todos. Por exemplo, em Tiago, no capítulo 2, versículos 8 a 10. Desse modo, se alguém tenta viver de acordo com a lei, ele tem de viver de acordo com toda a lei. Em vista desses brevíssimos apontamentos aqui que eu fiz, eu diria que eu sou propenso a concordar com a perspectiva dispensacionalista nesse ponto, porque eu entendo que ela se ajuste melhor aos dados escriturísticos do que, por exemplo, a outra perspectiva alternativa brevemente também citada da CFW. Bem, mas diante desses aspectos, informações todas, e vocês estão sendo bombardeados de informações, não apenas por mim, mas certamente por aqueles que já me precederem, por aqueles que virão após mim também, uma pergunta importante: qual era o propósito da lei mosaica? Eu diria que, em linhas gerais, a lei mosaica ela possuía 4 propósitos principais. O primeiro deles, demonstrar a benevolência de Deus para com Israel. Deus, ao escolher Israel como seu povo peculiar e exclusivo, com o qual ele desejaria se relacionar, ele graciosamente, então perceba que há graça até mesmo na lei, concede-lhes a lei, a fim de que Israel fosse abençoado pelo próprio Yahweh, ou Yahvé, que os escolhera para andarem com ele. Um segundo propósito, eu entendo que era prescrever para Israel formas adequadas de aproximação a Deus. Como que os israelitas deveriam se aproximar de Deus. E aí que entra o tabernáculo, os sacrifícios de animais e todos os demais preceitos, que, a meu ver, mais uma vez, o Antigo Testamento não separa claramente entre lei, moral, cerimonial e civil. É tudo a lei do Antigo Testamento, tá? Um terceiro propósito, eu também diria que é prescrever o modus operandi, isto é, a maneira de operacionalizar a adoração, o que eu já deixei subentendido no segundo item, o item previamente mencionado. Então, como eles deveriam adorar a Deus? Bem, Deus, por meio das suas várias estipulações legais, ensina a Israel sobre como eles deveriam fazê-lo. E, em quarto e último lugar, a lei mosaica também buscava fornecer um conjunto de regras para que os israelitas vivessem de forma adequada em meio à sociedade. Em outras palavras, a função primária da lei era servir como uma diretriz pessoal e nacional para o viver ético, moral, social e espiritual do povo de Israel,
sob os cuidados do Deus da aliança. Ora, diante disso tudo, outra pergunta talvez nesse momento seja importante responder, visto que eu, inclusive, já prometi que a responderia no início da nossa fala, e agora a promessa é dívida, né? Como se dava a salvação no Antigo Testamento? Existem pelo menos duas maneiras básicas, talvez entre outras submaneiras, mas eu quero mencionar essas duas básicas a fim de responder a essa pergunta. A primeira é fornecida pela teologia do pacto, que diz que no Antigo Testamento os crentes eram salvos pela fé no Messias que viria, e que no Novo Testamento os crentes também são salvos, desta vez pela fé no Messias que veio. Antigo Testamento, fé no Messias que viria, Novo Testamento, fé no Messias que veio. É a perspectiva da assim denominada teologia do pacto. A segunda interpretação é fornecida pelo dispensacionalismo ou por outras leituras semelhantes, eu diria que não pactuais desse assunto. O dispensacionalismo ele vai afirmar que no Antigo Testamento os crentes eles eram salvos pela fé em Yahweh, em Yahvé, no Deus de Israel. E que no Novo Testamento sim, os crentes passam a ser salvos pela fé em Jesus Cristo. Bem, novamente eu entendo que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a salvação se dava pela graça mediante a fé. O que muda, a meu ver, de um testamento para o outro é apenas o conteúdo dessa fé. Sendo assim, eu concordo com a perspectiva dispensacionalista nesse quesito e, por conseguinte, eu compreendo que no Antigo Testamento os crentes eram salvos pela fé em Yahweh, em Yahvé, em Deus, e que no Novo Testamento eles eram salvos pela fé em Jesus. Eu defendo essa perspectiva por entender que é impossível presumir que o conceito de Messias estivesse sempre presente e desde sempre ao longo das páginas do Antigo Testamento. Na minha perspectiva, o conceito de Messias ele só aparece mais tardiamente na história de Israel. E, portanto, não se pode provar, especialmente a partir do uso do método de exegese histórico-gramatical e a partir de uma abordagem diacrônica do texto bíblico, por conseguinte, que a ideia de Messias estivesse sempre presente, sempre clara nas páginas do Antigo Testamento. Isso irá nos conduzir para momentos derradeiros na nossa fala, onde eu quero tentar trabalhar a seguinte questão. Ora, diante de todas essas informações até então passadas, como que o cristão deve se relacionar com a lei? Até aqui nós tentamos argumentar em direção à ideia de que o propósito regulador designado pela lei como regra de vida para Israel, ele foi claramente um acordo temporário e, portanto, não obrigatório para o crente da era da igreja, não obrigatório nem a mim, nem a você. Mas, diante disso, você talvez pergunte, mas isso não deixa os crentes do Novo Testamento sem uma regra de vida obrigatória? Nós respondemos a essa questão com um retumbante não. Eu creio que você deva se lembrar de que, momentos atrás, um pouco depois do início da minha fala, eu disse que Jesus, assim como os sábios do Talmud, ele reduziu os 613 preceitos bíblicos a um só preceito. Eu creio que vocês devam se lembrar disso, né? Falei sobre isso minutos atrás. Pois bem, chegou o momento de nós aprofundarmos um pouquinho esse assunto. No Novo Testamento, Paulo ele fala sobre a lei de Cristo, em textos como, por exemplo, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 21, e Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Ora, mas, afinal, o que Paulo quis dizer exatamente com a expressão lei de Cristo? Paulo, ele conclamou os Gálatas a se amarem uns aos outros, como cumprimento das exigências da lei, explicando que toda a lei é cumprida por meio do mandamento de amarmos o nosso próximo. E ele afirma isso em Gálatas 5,14, que diz o seguinte, abre aspas, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Mais tarde, em Gálatas 6:2, na continuação do seu pensamento, no contexto imediato dessa passagem, Paulo chamará essa lei de Cristo. E por que Paulo chamará o amor de lei de Cristo? Porque o próprio Jesus, retomando a minha fala minutos atrás, o próprio Jesus, à semelhança dos sábios do Talmud, ele reduziu, ele sintetizou todos os 613 preceitos da lei em apenas um único preceito, o preceito do amor, que se encontra, por exemplo, ali em Mateus 22, versículos 37 a 40. Eu gostaria de ler esse texto, mas a partir do versículo 34, para deixar o seu contexto mais claro diante dos irmãos. Mateus 22, versículos 34 a 40, diz o seguinte, preste atenção sobretudo nos versículos 37 a 40, mas começando pelo versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele, isto é, Jesus, fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o, isto é, interrogou a Jesus, para o experimentar, tentou colocar Jesus numa saia justa, dizendo o seguinte, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus, à semelhança dos sábios do Talmud, que sintetizaram 613 mandamentos, em última análise num só, olha o que Jesus responde, versículo 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, porque envolve o amor, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha a conclusão de Jesus no versículo 40. Desses dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, dependem toda a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento. Meu irmão, sabe qual é o resumo do Antigo Testamento? Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de todo o Antigo Testamento. É por isso que em João 13:35, estou quase caminhando para os momentos finais na minha fala, é justamente por isso que em João 13:35, preste bem atenção no que eu vou dizer, Jesus disse o seguinte aos seus discípulos, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O verdadeiro discípulo de Cristo não é conhecido por falar em línguas, não é conhecido por ter diversos dons espirituais, por conhecer hebraico, aramaico e grego, por possuir um domínio intelectual de todas as disciplinas teológicas, por ostentar um anel de teologia no dedo, por ser um bom pregador ou por ser um exímio teólogo, nada disso. O verdadeiro discípulo de Cristo é conhecido pelo amor. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele marido que ama a sua esposa. É aquela esposa que ama o seu marido. O pai ou são os pais que amam seus filhos, são os filhos que amam e respeitam seus pais. Enfim, é o indivíduo que ama a Deus e ao próximo como a ele mesmo. E tudo isso, meus irmãos, só pode ocorrer por um ato da graça divina. Em 1 João 4,19, João disse que nós o amamos, isto é, amamos a Deus, porque ele, Deus, nos amou primeiro. Se Deus não tivesse caminhado primeiro em minha direção e não tivesse me amado, eu não teria condições de ter tomado a iniciativa para amá-lo. E tudo isso é fruto da graça. E é sobre a graça que eu quero trazer aqui as minhas últimas palavras e as minhas considerações finais. A palavra graça, meus irmãos, ela vem dos termos hebraicos ren, que quer dizer graça, favor, e hesed, bondade, amabilidade. E também ela é proveniente do grego charis, que poderemos traduzir grosso modo como graça, bondade ou boa vontade. Em termos gerais, graça é o nome dado ao favor especial e merecido de Deus que ele dispensa às suas criaturas, eu diria miseráveis criaturas como eu e você. Na minha opinião, foi o historiador, o ensaísta, o filósofo escocês Thomas Carlyle
quem apresentou a mais bela definição de graça que talvez já tenha chegado até o nosso conhecimento. Ao presentear-nos com a seguinte definição de graça, abre aspas, graça é mais do que favor imerecido. Se você alimenta um mendigo que te chama, isto é um favor imerecido, mas dificilmente é graça. Mas suponha que depois de um mendigo roubá-lo, você então o alimente. Isto seria graça. Graça, então, é o favor demonstrado onde há demérito positivo naquele que o recebe. Eu, particularmente, meus queridos, eu gosto de dizer que a graça é o sorriso de Deus a quem merece, na verdade, a sua face irada. Todos nós, sem exceção, merecíamos a face irada de Deus devido aos nossos pecados. Mas Deus, em Cristo Jesus, mostrou-nos o seu gracioso sorriso, por exemplo, através da cruz, quando nos possibilitou, assim, por meio da fé em Cristo, uma eterna redenção. Eu gostaria de concluir a minha fala, apesar de ter apenas arranhado a superfície de todo esse assunto. Muito mais poderia ser dito sobre lei e graça, né, sobre evangelho e outros aspectos, mas espero eu ter conseguido, de alguma forma, sintetizar isso aí. Né? Eu poderia dizer muito mais, mas eu gostaria de terminar dizendo que a lei em si não é má, não é ruim. Muito pelo contrário. Paulo diz em Romanos 7,12 que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O problema, portanto, meus irmãos, não é a lei em si mesma, mas sim o pecado na minha e na sua vida que nos impede de cumprir a maravilhosa lei de Deus em sua totalidade. Porém, a boa notícia é que com o auxílio da graça divina, nós podemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E ao agirmos assim, nós cumpriremos a lei de Cristo, a lei do amor, que era a lei para a qual a lei de Moisés no Antigo Testamento apontava, porque Jesus diz que o resumo de toda a lei e os profetas é amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a você mesmo. Eu espero que esse brevíssimo estudo tenha abençoado de alguma forma a sua vida, e espero também que ele tenha despertado em você o desejo sincero, verdadeiro, de se aprofundar ainda mais no conhecimento da palavra de Deus e, por conseguinte, também no conhecimento do Deus da palavra. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, conforme Ele graciosamente assim nos permitir. Um abraço a todos vocês. Obrigado, pastor Moisés, e obrigado, Bom Samaritano, pelo convite para falar nesse maravilhoso e importante evento. Deus abençoe a todos. Obrigado. Glória a Deus. Pastor Carlos Augusto Vailate, muitíssimo obrigado. Foi maravilhoso demais. Maravilhoso demais. Realmente, o senhor arranhou só a superfície, mas arranhou com muita propriedade e com muito entendimento, clareza de entendimento. É que tem pessoas que pensam que o evangelho é só emoção. Não. O evangelho é a razão da palavra que vai mexer nas nossas emoções, mas com firmeza. É isso, pastor Carlos? Amém. Glória a Deus. Amém, pastor Moisés. É isso mesmo, viu? Esse evento é um evento da graça de Deus, né? O Bom Samaritano existe porque Deus é gracioso. É verdade. Esse evento só ocorre porque a graça de Deus em nós e através de nós se manifesta. E glórias a Ele por isso. Amém. Deus abençoe, pastor Carlos Augusto Vailate. Deus abençoe Amém. a sua Obrigado. vida. Muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Eu sei que é das suas muitas tarefas, mas o senhor nos atendeu com muita alegria. Eu fico feliz por isso. E temos muito ainda para produzir para Jesus até o arrebatamento da igreja. Amém? Deus abençoe, Amém. senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.